Olá, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre números racionais, aula para o 7º ano. Na aula de hoje, falaremos sobre propriedades da potenciação. Primeira propriedade, potências de mesma base. Quociente. Então, quando as potências têm mesma base, a gente vai fazer o quociente delas. Temos um número A, ou seja, um número genérico, elevado a um expoente genérico m, esse mesmo número genérico, ou seja, a base igual, elevado a um outro expoente, um expoente n. Sempre que a base for igual e os expoentes diferentes no quociente, ou seja, na divisão, o que nós vamos fazer? Vamos repetir a base e subtrair os expoentes, ou seja, o expoente do numerador menos o expoente do denominador, ou seja, m menos n. Nesse caso, m é o expoente do numerador e n é o expoente do denominador. Vamos a um exemplo numérico. Eu tenho aqui 4/8 dividido por 4/6, ou seja, a base é igual e os expoentes diferentes, ou seja, potenciação, propriedade de potências de mesma base, quociente. Repete a base, repete o 4 e subtrai os expoentes do numerador, que é 8, menos o denominador, que é 6, ou seja, 8 menos 6. 4 elevado a 8 menos 6. Eu sei que 8 menos 6 é 2, por isso que fica 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, a gente sabe que dá 16, ou seja, usando propriedade de potência, a gente consegue resolver esse quociente a 16. Outro exemplo para a gente, 5 elevado à 15ª potência, dividido por 5 elevado à 12ª potência. Repete a base, subtrai os expoentes, 15 menos 12, o expoente do numerador menos o expoente do denominador, ou seja, 5 elevado a 15 menos 12. 15 menos 12 a gente sabe que dá 3, ou seja, 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Ou seja, conseguimos reduzir a 125 esse quociente. Vamos falar de outra propriedade, potências de mesma base, produto. Primeiramente, vamos falar de um exemplo genérico, ou seja, há um expoente, ou seja, há uma base qualquer elevado a m vezes a mesma base elevada a n, ou seja, uma multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que repetir a base e somar os expoentes, ou seja, a vezes a é igual a, ou seja, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n, ou seja, repete a base e soma os expoentes. Vamos a alguns exemplos. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. A base é a mesma, eu posso repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à quinta potência, a gente sabe que é 32. Outro exemplo para a gente, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Ou seja, repete a base e soma os expoentes. A base é 3, os expoentes são 2 e 2, ou seja, 3 elevado a 2 mais 2. 3 elevado a 2 mais 2 é igual a 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Vamos falar de outra propriedade, vamos falar de potência de uma potência. Vamos a um exemplo genérico. Temos aqui um número A elevado a um expoente m. Esse número está elevado a um expoente n, ou seja, eu tenho uma potência de uma potência. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Repete a base e multiplica os expoentes. Vamos a um exemplo.
2 elevado ao quadrado e isso tudo elevado ao cubo. Repete a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 é 6, ou seja, isso é a mesma coisa de 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Outro exemplo para a gente, 2 elevado à quinta potência elevado ao quadrado, ou seja, 2 elevado à quinta potência elevado ao quadrado. Repete a base, que é o 2, 5 vezes 2 é igual a 10, ou seja, 2 elevado à décima potência. 2 elevado à décima potência é igual a 1024. Mais uma propriedade de potência, potência de um quociente. Vamos a um exemplo genérico. Temos aqui a sobre b elevado a n é a mesma coisa de a elevado a n dividido por b elevado a n. Ou seja, se eu tenho a sobre b elevado a n, é a mesma coisa do numerador elevado ao expoente e o denominador elevado a um expoente também. Vamos a um exemplo. Ou seja, 4 meios elevado ao quadrado é a mesma coisa de 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado a gente sabe que é 16, 2 ao quadrado a gente sabe que é 4, ou seja, 16 dividido por 4 dá 4. Agora vamos fazer o contrário, ou seja, 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa de quê? 4 dividido por 2 elevado ao quadrado. A gente sabe que 4 dividido por 2 elevado ao quadrado, 4 dividido por 2 é igual a 2, ou seja, isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai dar 4, ou seja, usando a propriedade de qualquer uma das duas maneiras, o resultado vai dar 4. Por isso que essa relação vale, essa propriedade vale tanto a ida quanto a volta. Outra propriedade importante é potência de um produto. Vamos a um exemplo. Um exemplo genérico, nós vamos ter a vezes b elevado a n é a mesma coisa de a elevado a n vezes b elevado a n. Ou a elevado a n vezes b elevado a n é a mesma coisa de a vezes b elevado a n. Ou seja, nenhum produto, lembrando que é produto, tá, gente? Isso só funciona com um produto. Eu posso distribuir o expoente nos dois números que estão se multiplicando. Vamos a um exemplo. 2 vezes 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4, 3 elevado ao quadrado dá 9, ou seja, 4 vezes 9 dá 36. Agora vamos fazer o contrário, ou seja, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 6 elevado ao quadrado, porque 2 vezes 3 é 6. 6 elevado ao quadrado a gente sabe que dá 36, ou seja, tanto a ida quanto a volta a gente chega no mesmo resultado, porque essa propriedade vale para a ida e para a volta. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou o professor Walter Bruno Santos. Essa foi uma aula de propriedades de potência para números racionais. Eu agradeço pela aula e bons estudos.